Você já viveu algo assim? A pessoa te trata mal, ela te trata com frieza, ela te ignora, de alguma forma ela é rude com você, e aí quando você reage, ela de algum jeito faz o jogo virar, como se a sua reação fosse o problema e não o que ela fez com você. E aí você escuta: você tá exagerando, você é muito sensível, para de fazer drama, não foi tudo isso. E aí você começa a duvidar de você mesmo e da sua percepção, e você fica pensando: poxa, será que eu não tô mesmo exagerando? Será que foi tudo isso que eu tô achando que foi? Hoje eu quero te mostrar por que é perigoso quando alguém tenta distorcer a sua reação e o que você pode fazer para não cair nesse jogo. Você já se viu numa situação em que alguém te feriu, alguém te machucou e fez com que você se sentisse culpada pela situação? Se sim, fica nesse vídeo, ele é pra você. Talvez você não perceba, mas essa atitude é sim uma forma de manipulação e de controle. Quando alguém tenta te convencer de que o problema não é o que ela fez com você e sim a sua reação, ela tá tentando deslocar a responsabilidade que ela tem sobre o que aconteceu para colocar ali uma culpa na sua forma de reagir. Então ela tira o foco dela, do que ela fez, do problema que ela causou, para focar em você e na sua reação. O problema é que quando você começa a duvidar da sua própria percepção do que aconteceu, fica mais fácil alguém tentar te convencer o contrário, alguém tentar te manipular de alguma maneira. Fica mais difícil se defender e aceitar, fica mais fácil aceitar o comportamento do outro. Normalmente esse comportamento de certa forma abusivo. Então o primeiro passo é você reconhecer o que aconteceu, reconhecer as suas reações e as suas emoções. O que você sente não brota do nada, geralmente tem um contexto. Mesmo que de alguma forma a sua emoção ela possa estar alterada de alguma maneira, o seu corpo capta informações que são sim valiosas e te dizem alguma informação. Então o que você sente é importante de ser olhado, não é uma invenção e sim algo que você mesmo percebeu em relação ao contexto. Esse tipo de situação geralmente costuma seguir um padrão, que é a pessoa tem ali um comportamento, por exemplo, agir com frieza com você, ou te ignorar, ser rude com você, e aí você se afasta, porque você se sentiu desrespeitado com esse comportamento, e nessa atitude de se afastar para tentar de alguma forma se proteger ou se privar desse tipo de desrespeito, a pessoa te chama de dramática, de mal-humorada, fala que você tá exagerando. Você consegue perceber o jogo? O problema deixa de ser o comportamento dela e começa a ser a forma que você reagiu. E assim essa pessoa tenta se livrar da responsabilidade que ela tem pela forma que ela se comporta e você fica presa nessa tentativa de dizer que você não tá exagerando, que você tem razão em estar reagindo dessa forma. Eu vou te dar 2 exemplos para você entender melhor sobre isso que a gente tá conversando. O primeiro exemplo é o da Ana. A Ana mandou mensagem pro namorado e ela foi ignorada por 2 dias. E aí quando ela mandou mensagem para tentar saber o que estava acontecendo, o namorado falou: nossa, você é muito exagerada, eu só queria um tempo pra mim, será que dá pra me dar um espaço? E aí a Ana, ao ler essa mensagem, se sentiu culpada por sentir o que ela estava sentindo e por ter mandado mensagem pra ele. O segundo exemplo é o do Lucas. O Lucas tentou conversar com a namorada dele sobre algo que estava incomodando ele, que estava machucando, e em resposta, a namorada dele disse: você é muito dramático, toda vez você vem reclamar sobre isso. E aí, para evitar conflitos como esses, o Lucas foi parando de dizer o que incomodava e ele só foi se fechando cada vez mais nesse relacionamento. Qual a lição que você pode aprender com esses 2 exemplos e de tudo que eu te trouxe até agora? Quando alguém invalida os teus sentimentos, a maneira como você se sentiu, a maneira como você reagiu, essa pessoa não está interessada em tomar responsabilidade pelos comportamentos que ela tem, especialmente pela maneira como os comportamentos dela podem te afetar. Então eu vou te passar aqui 4 estratégias breves que você pode utilizar para reconhecer esse tipo de situação. O primeiro deles é, antes de escutar o que o outro tem a dizer sobre esse acontecimento, é olhar para você mesmo e para a sua reação. Aqui é importante porque a validação do teu sentimento tem que vir primeiro de você. Você é quem sentiu, você é quem viveu daquela maneira, você é quem sofreu esse impacto.
Então, olhar para você e entender que o seu corpo, ele capta sim informações, mesmo que às vezes você ainda não saiba exatamente decifrar ali o que você estava sentindo, você sentiu e isso te traz sim alguma informação que você precisa olhar e precisa validar. O segundo, que às vezes até parece óbvio, mas nem sempre é fácil. Não se culpe por sentir. Não é errado o que você está sentindo. Independente da reação que você teve, ela foi causada por alguma questão. Mesmo que não tenha sido só pelo comportamento do outro, ainda assim é válido. Todos os seus sentimentos são válidos e eles também precisam ser olhados. O terceiro é, de fato, você tomar cuidado com essas companhias de pessoas que tentam o tempo inteiro distorcer o comportamento delas e tirar o foco do impacto do comportamento delas nas pessoas para colocar essa culpa na pessoa que sentiu, na pessoa que sofreu, na pessoa que teve esse impacto, na pessoa que reagiu. Na maioria das vezes essas pessoas elas não querem se responsabilizar e mais, muitas vezes elas utilizam esse tipo de comportamento como uma forma de manipular e de controlar. A quarta coisa que você pode fazer é se afastar. E aqui, esse afastamento ele pode acontecer de duas formas. Pode ser tanto fisicamente, então dê um espaço dessa pessoa, quanto emocionalmente, que interliga aqui os outros que eu falei. É entender, dá um tempo para entender o que você sentiu, dá um tempo para escutar o que a pessoa disse sobre você e sobre a situação. Tenta colocar ali um pouco mais na razão mesmo a situação. Será que foi tudo isso? Será que eu tava mesmo exagerando? Não, mas ele se comportou dessa forma. Se fosse assim com uma outra pessoa, como será que seria a minha interpretação dessa cena? Então, às vezes, se afastar e olhar para a cena de uma forma um pouco mais objetiva, mais impessoal, pode também te ajudar. Aqui não é bem uma quinta dica, mas é algo que você também precisa pensar. Eu não sei se você se identificou com esse vídeo, eu não sei qual é o grau de proximidade que você tem com essa pessoa que se comporta assim com você. Mas é importante você avaliar se vale a pena ter alguém assim do seu lado e quanto de intimidade você vai dar para uma pessoa que não se importa muito com o que ela vai causar em você. Então, embora você não possa sempre mudar a pessoa, mesmo que você comunique que aquilo machuca, que aquilo não é legal e a pessoa ainda assim não muda, você pode sim escolher a maneira que você vai reagir a isso, e inclusive escolher se afastar. Às vezes essa acaba sendo a melhor opção. E você, já viveu uma situação assim? Já passou por esse tipo de coisa com alguém que não se importava com a maneira que ela se comportava e a maneira que você se sentia? Se sim, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber da sua opinião. Se esse vídeo fez sentido pra você também, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora toda sexta-feira e quarta-feira saem vídeos novos no canal e o seu feedback é muito importante porque é através dele que eu vou me organizando para trazer conteúdos mais interessantes para vocês, conteúdos mais completos de temas que vocês realmente querem escutar. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!